Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos e bem-vindas à primeira edição do B-Story Talks. Me apresentando, eu sou Sônia Consiglio, sou jornalista, sou escritora, conselheira de administração, tenho aí mais de 20 anos de experiência em comunicação e sustentabilidade e com muita honra, a primeira mulher brasileira que foi reconhecida pelo Pacto Global da ONU como pioneira para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e com mais honra ainda, sou membro do Conselho Maestro do movimento B-Story. Gente, o B-Story Talks é um ciclo online que a gente está inaugurando hoje, de eventos mensais, com entrevistas, rodas de conversa, grupos de discussão sobre geração 50 mais, diversidade geracional, longevidade do movimento B-Story. Os eventos vão acontecer sempre para vocês já se programarem na primeira quinta-feira de cada mês. E onde é a veiculação? YouTube da Mega Brasil, site, LinkedIn e Instagram do movimento B-Story. Inclusive, se você não está seguindo, já entra nas redes sociais aí e começa a nos seguir. Gente, o B-Story Talks vai explorar um leque completo de temas relacionados aí a desafios, oportunidades, geração 50 a mais, diversidade geracional, mercado de trabalho, empreendedorismo, saúde mental e física. Tem muito assunto que a gente precisa falar em torno dessa temática. Então, ao longo do ano, a cada mês, a gente vai reunir aí todo esse conteúdo, trazendo quem? Trazendo os vencedores de cada categoria do Prêmio B-Story edição 2025. Afinal, eles venceram, tem muito para contar para a gente. E a gente vai começar hoje, então, com a categoria Empresas Privadas ou Públicas. Pois bem, para debater tudo isso, eu tenho aqui, daqui a pouco eu já entro conceitualmente no painel, três pessoas muito especiais, então, vencedores aí e vencedoras do Prêmio B-Story 2025. Eu tenho a alegria e a satisfação de receber aqui hoje a Adriana de Queiroz. Ela é Head de Inovação e Insights da Data 8, administradora pública pela Fundação Getúlio Vargas. A Adriana tem especialização em antroposofia, pedagogia social, pela Lumo Ecossocial e mestrado pela Fundação Getúlio Vargas. Ela tem uma carreira generalista, com mais de 25 anos como executiva. Atuou principalmente em construção e ativação de marcas e desenvolvimento de produtos na Natura. Consolidou aí a sua carreira como consultora, trabalhando com marcas como Ambev, Nestlé, Danone, Embraer e Bimbo. É sócia fundadora da UMA, Marketing, Marca e Inovação, consultora na Bicam, que é um hub de sustentabilidade, e ministra aulas no MBA de Inovação da FIAP. Adriana, muito bem-vinda. Eu vou agora apresentar para vocês a Cris Sabag. Ela é mestre em gestão para competitividade na linha de gestão de pessoas pela Fundação Getúlio Vargas. Tem MBA pela Fundação Dom Cabral e pós-MBA pela Kellogg School of Management. É co-founder e principal pesquisadora da Talent Senior, além de co-criadora da operação de Talent as a Service voltada a profissionais com mais de 45 anos, conectando longevidade profissional, novos modelos de trabalho e arquitetura estratégica de talentos. Atualmente, a Cris é embaixadora do projeto Potencial IA, deve ser isso, depois ela fala para a gente melhor, voltado à ampliação do acesso e do protagonismo feminino em tecnologia e inovação, e líder do Núcleo Natal do Mulheres do Brasil. Também muito bem-vinda, Cris. E vamos apresentar o nosso representante aí, masculino, Augusto Drummond, Head de Diversidade, by the way, né, de Diversidade e Inclusão na Nestlé Brasil. Com mais de 10 anos de experiência em marketing e comunicação, construiu uma carreira sólida iniciada em 2018 como trainee da própria Nestlé. Olha que legal, né, essa carreira e a sua trajetória, passando por áreas estratégicas como inovação, bebidas, cafés e planejamento estratégico. Em 2024, ele assumiu a posição de Head de Diversidade e Inclusão da empresa no Brasil. E mais recentemente assumiu também uma posição de direção na Fundação Nestlé, aí, terceiro setor. Por isso, eles são os vencedores da categoria Empresas Privadas ou Públicas. Parabéns a vocês três por um currículo, por uma trajetória tão inspiradora. Eu vou explicar primeiro como vai funcionar o nosso papo, trago o conceito e a gente já vai ouvir vocês. A gente tem aqui uma série de perguntas dentro aí da nossa temática que a gente quer trazer para vocês no dia de hoje.
E cada um vai ter 3 minutos para responder a cada pergunta. Eu vou, como moderadora aqui, tentar tirar o máximo de vocês, porque é muito conteúdo, é muita informação importante. E no final, vocês trazem para o pessoal que está nos ouvindo aí, 1 minuto de consideração final. Pois bem, gente, a gente está comemorando o aumento da longevidade. Isso é fato. Agora, se os 50 a mais já representam uma das maiores forças de consumo no Brasil, por que ainda não ocupam o centro do planejamento estratégico das marcas? A gente está falando de oportunidade negligenciada ou de resistência cultural dentro das próprias lideranças? O painel de hoje vai trafegar sobre tudo isso com essa linha mestra aqui, e o tema é: o mercado sabe dialogar com os 50 a mais? Vamos descobrir isso aqui na opinião de vocês três. Então, vamos lá, eu vou começar aqui lançando a primeira questão e vou fazer a seguinte sequência para a resposta. Vou começar com a Adriana, passo para a Cris e depois o Augusto. E vem nessa linha aí que eu comecei aqui falando de mercado. O mercado realmente entende, Adriana, Cris, Augusto, na opinião de vocês, quem são os 50 a mais de hoje? Muitas marcas, a gente já percebe isso, ainda tratam esse grupo como algo homogêneo, né? Agora, e quais são também, isso se vocês concordam, obviamente, com essa assunção, e quais são os maiores estereótipos que vocês entendem que precisam ser superados neste contexto? Novamente, bem-vindos. Adriana, a palavra está contigo. Você já falou, né? Você já deu a resposta. O mercado realmente não entende quem são esses longevos, né? Mas eu queria trazer um ponto anterior, né? Eles não entendem ou eles ainda não acordaram para querer entender, né? Porque quando o mercado quer, ele vai atrás, ele procura entender, né? E hoje o que a gente vê é uma dificuldade muito grande de trazer esse assunto para as empresas. Depois, o próprio Augusto pode falar um pouco, a Cris, mas a gente vê esse movimento ainda muito lento, né? E onde que ele se ampara, né? Em todas as áreas da empresa, né? A gente pode olhar isso como os longevos em mão de obra, é muito difícil integrar, e quando se pensa em integrar, simplesmente jogam ele no meio da empresa, e não é assim, existem necessidades diferentes, e como consumo também, né? Pouquíssimas empresas fazem produtos pensando neles, né? Eu acho que o grande estereótipo vai além de pensar ele como um grupo único, que depois a gente pode falar mais disso, ele não é um grupo único, mas também por uma questão de etarismo, de achar que ainda é um nicho, e também podemos falar um pouco mais disso, que não é. Na realidade, não é, já é um grupo muito significativo, ou um grupo que é mais vulnerável. Então, tem vários estereótipos que cobrem esse universo, né? Desde etarismo até não entender que eles hoje já são protagonistas e no futuro serão mais. Perfeito, e gosto muito quando você traz isso, né? Se o mercado não entende ou não quer entender. Vou segurar aqui essa sua provocação para ouvir a Cris agora. Vamos lá, Cris. E é ótima mesmo a provocação. Essa é uma ótima pergunta. Bom, tudo bem, pessoal? Obrigada por estar aqui hoje. Espero contribuir. Quando me perguntam, né, se o mercado realmente entende quem são os 50 a mais hoje, a minha resposta curta sempre é ainda não plenamente, né? Eu estou concordando aí com a Adri. Porque grande parte do mercado ainda trabalha com a visão construída lá pelo século XX, né? Que quando a gente chegava aos 50 anos, significava que a gente estava mais próximo da aposentadoria. A gente traz esse paradigma até hoje, só que ele não corresponde mais a essa realidade, né? Nem demográfica, nem econômica, né, gente? Então, o problema que eu vejo, né, para essa falta de entendimento é que muitas empresas ainda continuam tratando esses 50 a mais como um segmento demográfico, quando, na verdade, a gente está falando de um fenômeno social complexo que acontece no mundo inteiro. E dentro desse grupo vai conviver profissionais no auge da carreira, empreendedores, investidores, né? Consumidores digitais, que eles são ativos. Então, para mim, hoje, não existe esse conceito de 50 a mais de antigamente. A gente está falando de múltiplas trajetórias de vida e de consumo, né? Então, o ponto cego importante é que essas empresas, elas sempre vão pesquisar os jovens para entender tendências, e elas acabam ignorando a população que mais cresce.
justamente é a população mais madura, a população 50 a mais. Então, se elas ainda não compreendem, eu vou engrossar o caldo aqui, fazendo um chamamento, né? Porque precisa compreender esse público, precisa compreender que a gente precisa hoje abandonar essa lógica, né? A lógica de que ele, a partir dos 50 anos, foi para o aposento, e enxergar nessa longevidade um novo ciclo econômico. Eu acho que o grande erro do mercado é tratar os 50 a mais como um segmento demográfico, quando, na verdade, a gente está falando de um dos maiores fenômenos econômicos e sociais que a gente vai enfrentar para os próximos anos. Perfeito, perfeito. Augusto, traz sua voz aqui. Olá, pessoal. Olá, Sônia. Olá, time do Bistory. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Acho que Cris e Adriana introduziram muito, muito bem. Né? Quando a gente olha para o mercado, olha para essas pesquisas que tratam sobre as gerações, tratam sobre o público 50 mais, muito frequentemente a gente também capta esses estereótipos e se agarra nesses estereótipos e caminha com eles. Então, primeiro, acho que é um grande risco tratar esse público como um público homogêneo e associar essa homogeneidade, como a Cris bem falou, à aposentadoria, à dependência financeira, ao declínio. Aqui na Nestlé a gente vive uma realidade muito particular, assim. Então são mais de 2.000 pessoas com mais de 50 anos trabalhando dentro da empresa. É muita gente. Quando a gente olha para a nossa liderança sênior, um terço dessa liderança sênior tem mais de 50 anos, ou seja, são pessoas que estão tomando decisões super importantes dentro da companhia. A gente precisa olhar para a carreira dessas pessoas. E acho que outro equívoco também que é muito frequente dentro do mercado é entender que essas pessoas estão longe da tecnologia, que elas não são pessoas que de alguma forma estão engajadas no mundo e no universo online. Então, acho que a gente precisa primeiro desmitificar essas associações e entender que de fato é um público muito heterogêneo. Muito, olha, vocês deram um ponto de partida aqui que vai me ajudar muito a conduzir, já trazendo a segunda pergunta nessa linha, porque a gente falou aqui um pouco de segmento, né? Nicho, é homogêneo ou não, e eu queria entender, na perspectiva de vocês, por que se a gente falou aqui, né, com poder social, a gente falou poder econômico, tomada de decisão, por que então ainda, falando agora de campanhas de comunicação e marketing, por que a gente ainda vê pouca representação estratégica desse público nessas campanhas, na opinião de vocês? E agora eu vou fazer uma rodada com Cris, Augusto e Adriana. Cris, por favor. Eu acho que ainda se olha muito o 50 a mais como um nicho, né? A gente não consegue ainda olhá-lo como um protagonista. Então, o que significa isso no dia a dia, né? Significa que se a gente não olha ele como o 50 a mais como um consumidor e como um trabalhador de futuro, a gente acaba não dando valor de venda, como é que eu posso falar, econômico para esse público, né? Então, o paradoxo é que apesar desse peso econômico ser crescente, já ser reconhecido, a representação do público nas campanhas ainda acaba sendo muito pequena. E aí eu entendo que tem muito a ver com o estereótipo, tem muito a ver aí com a questão do etarismo. De maneira geral, tá? Eu não entendo muito profundamente sobre marketing, mas o que eu tenho visto acontecer é que tem dois motivos muito fortes. Aí o primeiro é sempre eu vejo as campanhas trazendo esse padrão aspiracional voltado para o jovem. Então, é a juventude que vai trazendo essa coisa de eu vou oxigenar, eu estou fazendo inovação, eu estou trazendo novidades. Eu não percebo uma tendência forte das áreas de marketing a olhar esses mesmos temas com um olhar mais diversificado, sem focar apenas na juventude. E a própria falta de diversidade etária nas equipes, nas empresas e nas representações sociais, ela acaba fazendo com que o marketing olhe também muito nichado, muito focado para quem ele acredita que é o novo consumidor, né, gente? Então, a gente tem uma divergência de caminhos, né? A gente tem o marketing continuando, mostrando jovens como aqueles que vão mais consumir e deixando de lado um grupo que vem crescendo fortemente, que é o grupo 50 a mais. Então, esse é um ponto central que o mercado precisa começar a olhar, e aí a gente precisa mudar a pergunta, né? A questão não é como vender mais, é como vender para os 50, que vão ser os maiores em números, né? A pergunta estratégica é como redesenhar produtos, serviços e a própria comunicação para essa sociedade que está envelhecendo. Então, o 50 mais, ele não é um nicho emergente, é um centro, né? Vamos chamar um centro de gravidade da economia,
E a pergunta passa a ser se as empresas, como as empresas fazem para olhar melhor e mais para esse público, né? Como é que ela vai liderar esse mercado que está mudando? As áreas de marketing, com certeza, influenciarão bastante nesse caminho para ele ser positivo ou negativo, né? Vamos ver o que vem pela frente. Não, adoro quando você traz as perguntas, né? Porque perguntas são fundamentais nos movimentos, e quando você traz, não sou especialista em marketing, a tua visão e a visão de qualquer ponto de observação é riquíssima, né? E olha quanto input você trouxe para a gente. Agora eu vou jogar para o Augusto, que aqui eu li na bio dele que ele tem mais de 10 anos de experiência em marketing e comunicação, e aí quero ouvir de você, Augusto, por que tão pouca representação estratégica? Por favor. É isso, acho que boa parte das marcas não tem dimensão desse potencial, dessa riqueza econômica que a Cris comentou, tenho certeza que a Adriana também vai falar, porque existe uma pesquisa muito interessante da Oito que mostra sobre os números. Então, novamente, a gente não está falando sobre nicho nenhum e a gente vem tentando desmitificar isso, né? Aqui na Nestlé, se a gente olha para os produtos, a gente está em 99% dos lares. Né? Então, boa parte, tenho certeza que boa parte das pessoas com mais de 50 anos já conhecem os nossos produtos, as nossas marcas há muito tempo. Mas como que a gente atualiza esse discurso? Como que a gente atualiza essa abordagem? Acho que primeiro precisa entender esse público de uma forma mais profunda, né? E além da superfície. No Trem Sênior, se eu pudesse citar um case aqui, que é uma marca voltada para o público 50 mais, vem fazendo isso de uma forma muito magnífica, assim. Então, entendendo que, de fato, primeiro, esse público está no ambiente digital, né? Quando você olha para o mercado, principalmente para as marcas de beleza, existiam, por exemplo, aqueles produtos anti-idade. Então, no treino ano passado, lançou um manifesto pró-idade e produtos pró-idade, como que a gente trata sobre essa longevidade, sobre envelhecer de uma forma positiva, novamente colocando essas pessoas como protagonistas das narrativas de marca, dos produtos, da criação dessas novas fórmulas. Então, esse é um movimento que a gente vem fazendo aqui na Nestlé. Sei que é uma jornada, no trem está encabeçando isso dentro da casa, como que a gente também faz com que as outras marcas coloquem o público 50 mais dentro como protagonista, desculpa, das suas narrativas. E acho que a gente tem iniciado um bom trabalho, pelo menos. Não, muito bacana. E você vê a diferença que faz uma abordagem, né? Um outro ângulo. E vou até explorar isso um pouquinho mais com vocês daqui a pouco. Adriana, traz para a gente aí teu olhar. Bom, a Cris e o Augusto já falaram perfeitamente sobre o assunto. Queria pegar um gancho do Augusto, que as marcas não falam, né, com eles, pouquíssimas falam, né, como no Trem Sênior. E a gente fez um estudo no Data 8, que agora vai sair um novo relatório agora em 2026, que chama Tsunami, é um tracking de comportamento, e as pessoas sentem. Os longevos sentem, eles sabem que as empresas não falam com eles. E eles respondendo 40% não se veem representados. A gente também tem pesquisas que vê que menos de 20% do pessoal de marketing, de agência, recebeu um briefing para fazer uma campanha para eles, né? Mas eu queria aqui, Sônia, trazer um pouco da dimensão, o Augusto até citou. A gente tem alguns números que eu acho que é importante até para quem está nos ouvindo entender, né? Hoje, gente, em 2024, hein, não é nem de 2025, dados antigos, a gente já tem uma população de um país dentro do nosso país. São 59 milhões de brasileiros com mais de 50. A gente tem mais de 50 anos, a gente tem mais festas de 50 anos do que festas de 15 anos já, né? Então, a gente está falando de 27% da população. Como é que a gente está invisibilizando essa população, que é um terço da nossa população? Já vou falar de consumo também, tá? Que a gente fez uma pesquisa só de consumo, a gente conseguiu identificar o consumo. Mas a projeção é assustadora. Em 2044, ou seja, daqui menos de 20 anos, seremos, porque eu também sou 50 a mais, seremos 40% da população brasileira, né? E isso mexe em várias questões estruturais da nossa organização. Hoje a gente se junta para preparar a nossa sociedade para isso, né? Desde o público como o privado, ou a gente está fadado a ter um grande problema social, né? Financeiro, social, de empregos, né?
Eu até brinco nas empresas que eu vou, falo assim, gente, vocês falam muito de creche, não vai ter mais 4 crianças. Quem que está falando de auxílio aos pais e os avós? Isso é ser o inovador, isso é olhar para frente, né? Estou até saindo um pouco do marketing de produto para pegar em outros olhares aí, que o Augusto entende bastante. Mas é impossível a gente continuar invisibilizando esse público, né? A gente vai crescer. Em 20 anos, o Brasil vai crescer o que a França demorou 120 anos, gente. Então, é urgente. O que eu queria dar aqui é um tom de urgência, né? Dessa pouca representação, e mais do que estratégica, é um olhar estratégico, como a Cris falou, para esse público. Quando a gente fala de consumo, gente, é mais impressionante ainda. Porque hoje, em 2024, 1,8 trilhões é o movimento desse público. Foi o movimento desse público de consumo, né? E ele vai aumentar em 24%. E chega, se a gente acha que é muito, 24% do consumo brasileiro, ele vai para 3,8 trilhões, 35% do consumo. Então, mais do que reforçar, Sônia, o que a Cris falou e o que o Augusto falou, eu queria trazer esses números para a gente mostrar e a urgência e a emergência desse tema surgir na nossa sociedade com mais força. Não, e mostrou, sem dúvida nenhuma, Adriana, impressionante os números que você traz. Muito bacana também, e eu vou entrar daqui a pouquinho em empresas. Muito bacana quando você traz esse novo olhar sobre benefícios. Eu vou fazer uma última pergunta aqui, vamos dizer, nesse bloco marketing, comunicação, mercado, e vou chegar já já. Muito obrigada, ângulos perfeitos aqui. E eu vou começar, agora eu vou fazer Augusto, Adriana, Cris, né? E a gente já falou aqui bastante, né, da abordagem, se é nicho, se é protagonista, aliás, né, todo mundo consensando aqui que é um público protagonista e não um nicho. Eu queria, se vocês conseguissem, concretizar um pouco, assim, o que realmente funciona, então, em termos de linguagem, de canais e de abordagem, quando a gente fala na comunicação de mercado, na comunicação do marketing. Vocês até já tangenciaram, mas eu queria, para encerrar esse bloco aqui, ter alguma coisa um pouco mais assim, o que está funcionando, na opinião de vocês, nas comunicações aí no marketing, Augusto? Bom, eu acho que, novamente, vou citar o exemplo de Nutrem, porque é uma marca que tem ido além da superfície, olhado os dados de uma forma mais profunda, e quando a gente olha não só para Nutrem, mas para o mercado de uma forma em geral, o que a gente vem percebendo é que as marcas que são mais bem-sucedidas, tanto em termos de posicionamento quanto desenvolvimento de produto, são aquelas marcas que conseguem captar e capturar insights muito únicos que fogem um pouco desses estereótipos, né? Então, ainda dentro de Nutrem, por exemplo, a gente sabe que os 50 mais estão dentro do universo online, são ativos economicamente. Ano passado, a gente, como empresa, e Nutrem encabeçando isso, a gente lançou um dorama. Não sei se vocês conhecem esse termo. Eu aprendi o que é um dorama com minha mãe alguns anos atrás. Minha mãe tem 64 anos. E ela é uma consumidora ativa dos doramas, que nada mais são do que as novelas coreanas. Uma questão muito específica sobre esse público, um insight muito específico de consumo, que as marcas podem se aproveitar, e Nutrem fez isso no ano passado, né? Então, como que a gente vai para além desses estereótipos da aposentadoria, da distância digital e capta justamente o que está acontecendo agora com essa população que é bastante heterogênea. Então, eles estão no ambiente online, o Nutrem está fazendo isso. A gente criou essa novela vertical que tem feito um super sucesso, né? Então, acho que seria um pouco não óbvio a gente pensar que criar uma novela coreana no vertical para ser assistida no celular para o público 50 mais, acho que isso partiu de um insight muito específico que também surge a partir desse olhar muito aprofundado, cuidadoso, que coloca o consumidor com mais de 50 anos no centro. E acho que é isso que as marcas têm que fazer, e acho que é isso que as marcas mais bem-sucedidas irão fazer no futuro também. Acho que
É como a gente tem trilhado aqui na Nestlé, pelo menos. Ah, e bacana, né? Você procurar um outro ângulo, procurar uma outra abordagem, é isso, né? Tem tanta coisa que pode ser explorada. E aí, Adriana, quero te ouvir, até com toda a tua bagagem de dados aí, o que que você acha que está funcionando aí nessa comunicação, linguagem, canais, abordagem? Eu queria separar em três grandes grupos, né? Eu acho que o primeiro é o básico, que é um pouco do que o Augusto falou num primeiro nível, que assim, a gente tem que largar os estereótipos e entender a fundo quem é esse longevo, né? Esse maduro, esse prateado. Começa por isso, qual é o termo que eles se reconhecem, né? Então outro dia a gente foi numa empresa e falou, ah, eu fiz uma estratégia inteira linda, não sei o quê. Qual é o nome? É, idade, melhor idade. Esquece. Acabou, eles odeiam isso. Então, assim, vamos entender com eles, vamos escutá-los no fundo, né? O que que eles querem. Então, tirar os estereótipos, ele não é tecnológico, eles são tecnológicos, eles são. Então, assim, tem que quebrar esses estereótipos num primeiro nível, um nível básico. Tem um segundo nível, aí antes de chegar no nível do Augusto, que é, eles não são um único. A gente mapeou 6 perfis. E acho que a gente precisa entender essas singularidades de cada um desses perfis, né? Tem o em pausa, tem o sábio, tem cada um, assim como o resto da população, tem que ser tratado com as suas características. Então, também não dá para tratar como uma massa única, né? É claro que em marketing a gente sempre fala, tem tiros de canhões que são para todos, mas tem algumas peculiaridades que a gente tem que entender até para dar esse tiro de canhão, para eu não evitar problemas com um ou outro perfil. Então, tem esse outro nível que é entender os diversos perfis, e aí tem o terceiro nível que o Augusto já falou brilhantemente, que é como é que então eu penso numa estratégia com eles no centro e de uma forma inovadora, né? Saindo desses estereótipos, realmente que agregue para eles. A fórmula que eu mais gosto, sempre trabalhei, é chamando eles para conversa, chamando eles para cocriar, né? Quem mais sabe do que eles gostam do que eles? Então vamos fazer pesquisa, vamos olhar para eles, vamos cocriar junto, vamos trazer produtos e serviços que realmente são feitos para eles. Eu iria por esse caminho aí de estratégia. Muito bom, muito bom. Cris? É isso, né? Já foi dito, acho que quase tudo sobre, mas ser o último sempre é mais difícil, né, gente? Mas olha, se eu puder contribuir, eu diria que a gente precisa abandonar essa ideia de que existe um canal único ou uma linguagem única para eles, tá, gente? O que vai mudar, no meu ponto de vista, não é necessariamente o canal, mas é a forma de abordagem que a Adri trouxe aqui agora, né? Chamar o cara para o jogo. E eu observo que tem 3 coisas assim que mais aparecem quando a gente mexe um pouquinho, o resultado costuma ser melhor. O primeiro é essa representação realista, né? Mostrar as pessoas maduras como protagonista nessa vida ativa e não como uma caricatura desse esse indivíduo que está velhinho, que está fragilizado e todos os estereótipos que vêm aí junto com ele. A segunda coisa é essa narrativa mais de competência e experiência, que eu acho que a gente trabalha pouco nela, né? A maturidade hoje, ela tem que estar associada ao conhecimento acumulado, gente. Existe rede de relacionamento, tem capacidade de decisão, tem aprendizagem contínua, né? Porque não é verdade que eles não aprendem, certo? E a terceira coisa que também costuma dar um melhor resultado é essa, vou chamar aqui de comunicação intergeracional, sabe? Essas campanhas, as campanhas, no meu ponto de vista, elas precisam ser um pouco mais potentes, né? Não isolando as gerações, mas mostrando conexão entre elas. Senão a gente continua insuflando essa coisa de conflito geracional que eu tenho horror. Toda vida que me chamam para falar de gerações ou conflito de gerações, eu falo, olha, de conflito de gerações eu não queria falar, mas se você quiser conversar sobre abundância geracional, aí a gente tem horas e horas da agenda aberta para a gente trazer esse tema em pauta, tá? Então, para mim, o erro comum é tentar criar campanhas para o idoso, esse idoso que a gente falou que já não existe mais, né? E o acerto seria criar campanhas que representem essa sociedade como ela é hoje, gente, multigeracional. O consumidor 50 mais, ele não precisa de campanha sobre envelhecimento, ele precisa de campanha que reconheça a sua relevância. E aí a maturidade, ela não vai pedir para a gente uma linguagem diferente, ela quer respeito, ela quer representação, ela quer inteligência de mercado.
Acho que isso funciona. Ah, com certeza funciona. E eu vou me atrever aqui, porque, não, enfim, atrever a também colaborar aqui na reflexão, papel aí de jornalista e de conselheira, né, do B-Story. Eu fico refletindo assim, temos que criar termos, né? Porque às vezes a gente vai criando, e quantos a gente já falou aqui ao longo do caminho, né? O longevo, o idoso, na verdade são pessoas 50 a mais, tá certo? São pessoas, e pessoas nos inclui as mulheres, né? Porque eu estou ouvindo aqui tanto eles, porque é natural, a linguagem leva para isso, né? O que eles querem, é detalhe, mas não é detalhe, né? Então, às vezes, se a gente puser o pessoa 50 a mais, eu estou pondo as mulheres intencionalmente dentro disso. Só uma reflexão aqui, uma lateral aí, se a gente precisa ficar criando tantos termos para essas pessoas que têm 50 anos ou mais, né? Agora, vamos entrar nas empresas, porque vocês já deram aqui alguns insights, Augusto trouxe exemplos muito bacanas da Nestlé aqui. Eu vou começar com a Adriana, já já você vai ser a primeira, viu, Cris? Vou começar, quer dizer, você já foi e vai voltar a ser. Eu vou, Adriana, Cris e depois o Augusto. Quero a opinião de vocês aí. De como as empresas estão performando dentro desse universo, né? Quais os erros, quais os acertos que elas estão cometendo nesse caminho, como é que o setor privado vem ajudando ou não em toda essa discussão? Adriana. Ó, já falamos bastante, Sônia, disso, né? Eu vou começar pela última fala da Cris, né? Que é esse erro que a gente comete internamente de falar de conflito de gerações, né? Eu acho que esse é o primeiro ponto, porque existe muito benefício trabalhar, se for trabalhado corretamente, trabalhar uma pessoa 50 a mais, né, como eu, com uma pessoa mais jovem. Eles se complementam em experiência, eles se complementam em fidelidade. 50 a mais é um público muito fiel, muito responsável, né, de empenho. Tem vários, um ajuda, ensina o outro, então tem um universo fértil gigante e a gente ainda não olha, né? A gente olha muito pouco, né? A gente ainda olha, infelizmente, com aquele olhar já está ficando velho, já vai perder energia, a gente vai se aposentar, né? E não é. Nós não queremos isso. Eu não quero isso, né? Eu sou super ativa, eu continuo. Então, acho que internamente é o primeiro ponto. O segundo ponto é externamente, é um pouco da gente falou desses estereótipos, de colocar eles no meio do jogo. Assim, eu tenho visto várias empresas criando produtos quando criam, né? Então, são pouquíssimas que se pronunciam em criar, porque eu já ouvi de gerente de produto, de grupo de produtos, mas se eu direcionar esse produto meu para os 50 a mais, meu produto vai ficar velho, né? Ainda tem esse mito, né? E ainda existe esse mito, e não é. Gente, que bom que vai ficar velho, porque a nossa população está ficando velha, a nossa sociedade é velha. Então, assim, e o que é o velho, né? O velho é o incapaz, né? Então tem que tomar cuidado. Não, são só pessoas como eu. Eu faço circo, eu faço pilates, eu corro, eu tenho uma vida, né? Quando a gente pergunta para eles como que é que você me chama de pessoas, eu sou pessoa, eu sou uma pessoa. Eu tenho uma idade como uma de 18 tem, 20 anos tem, como o meu sogro com 80 anos tem, e hoje está escrevendo livro, está na terceira profissão dele, enlouquecedor. Então, eu acho que falta a gente olhar sem estereótipos, para resumir, e chamar eles genuinamente para cocriar junto. Coloca ele no meio, vamos perguntar, como é uma coisa que é formatada de muitos estereótipos, que a gente vem com uma bagagem de anos e anos, como a Cris falou lá, né, de 1920, a gente precisa quebrar, e a melhor forma de quebrar é trazer eles para o jogo, nós, né, nos trazer, como você falou, no jogo, perguntando e ajudando e fazendo junto. Eu acho que esse é o maior erro das empresas, elas querem saber. Não precisa saber, gente. Perfeito, Vamos perguntar inteligência mais. coletiva, né? Perfeito. Cris, conta. Então, né, eu vou trazer isso para um olhar interno, quando a gente pensa no mundo corporativo, tá? Porque tem várias formas da gente abordar essa resposta. E a primeira é o seguinte, né? Se você não tem representatividade dentro de casa, como é que você entende que está fora, né? Então, o que eu tenho visto é que as empresas que estão tendo o melhor resultado, elas estão aos poucos abandonando essa lógica
de segmentação rígida por idade e já começa a pensar em seus colaboradores a questão de uma convivência intergeracional, direcionada, né? Aquela que eu estou buscando. Por quê? Porque essas empresas começaram a perceber que as carreiras elas estão cada vez mais dinâmicas, né? E aí são mais dinâmicas, menos previsíveis, muito mais diversas e tem benefício. Então, esses ambientes começam a se preparar para dar o melhor resultado, para trazer melhores respostas para os seus produtos, para os seus serviços, né? E a partir daí, ele começa a refletir o que essa intergeracionalidade dentro de casa vai me trazer de abundância. Então, tem alguns erros que eles já estão evitando. Então, tratar gerações como blocos homogêneos, né? Então, a gente está falando aqui que não é porque eu tenho 50 a mais que eu tenho o mesmo comportamento, a mesma predileção que o meu coleguinha que tem 50 a mais, ele tem outro cenário, né? Então, esse é um erro. As narrativas de conflito, então, as empresas que estão tendo melhor resultado dentro de casa e, com certeza, melhorando a sua competitividade, já começam a eliminar essas narrativas de conflito, porque o jovem isso e o maduro aquilo, não ignoram mais a troca de conhecimento entre essas gerações. Então, as empresas que estão fazendo isso estão se estruturando melhor, e aí cada uma tem lá um jeitão de fazer isso acontecer, rede de aprendizado contínuo, times multigeracionais, mentorias reversas e por aí vai, né? Então, isso vem acontecendo com fortaleza dentro das empresas. E a outra coisa é que o tema vem começando a aparecer dentro do board, né, gente? Então, a agenda, olhando a diversidade etária como negócio e como métrica corporativa, começa a fazer a diferença. E se não é assim, se não for pelo amor, né, se não for pelo olhar antecipado do que pode estar acontecendo nas transformações do mercado, vai ser pela dor, né, gente? Porque se nasce menos e se vive mais. Então, a força corporativa vai ser trabalhar esses talentos dentro dessas idades tão diferentes que a gente tem visto aí no mercado. Já somos quase 30%, né? Nós 50 a mais, porque eu sou 50 a mais também. E você sabe que eu uso no âmbito de sustentabilidade, né, minha área de atuação, eu digo que e aí se aplica perfeitamente essa discussão, complementando seu raciocínio, que essas questões vão acontecer pelo amor, pela dor ou pela inteligência, né? Percebi que é um diferencial estratégico, percebi que a competitividade, como você falou, se eu não tenho representatividade dentro de casa, eu não sei vender bem esse produto fora, né? Então, tem talvez também o caminho da inteligência aí, mas muito bom, Cris, obrigada. Augusto, você já trouxe vários exemplos da Nestlé, acho que é uma referência sem dúvida nenhuma. Queria te pedir para você dar um passo para o lado, assim, e olhar o setor privado como um todo, seus pares, outros setores, como é que você vê a abordagem das empresas na temática? Acho que Cris e Adriana já introduziram muito bem também o assunto, né? Assim, se nesse primeiro bloco a gente ficou cobrando intencionalidade das marcas através dos seus produtos e narrativas de marca se aproximar desse público, as empresas elas também precisam fazer isso de uma forma intencional, né? Então, quebrar esses estereótipos, entender de fato que essas pessoas precisam trilhar carreira dentro das empresas, né? Assim, não vou citar um exemplo da Nestlé, quer dizer, vou citar um exemplo da Nestlé, mas vou citar um exemplo próprio, assim, particular, né? Porque eu tenho 33 anos de idade, tenho 8 anos de Nestlé e fiz essa migração de carreira há um ano e meio, cheguei num time super sênior. Eu tenho, então, um par, que é o Marcos Bacarin, que cuida do tema de relações trabalhistas, que ele tem 36 anos de empresa, né? Ele tem mais tempo de empresa do que eu tenho tempo de vida. E é justamente nessa união, assim, o Marcos para mim é uma referência, quem tem me ensinado RH, ensinado a navegar nesse universo. Então, para mim, ter essa companhia é muito, muito positiva. É justamente esse olhar intencional da intergeracionalidade que a Cris comentou, que as empresas precisam impulsionar através de ferramentas efetivas também, né? De como que a gente faz mentoria reversa. Acho que nem sempre também outra coisa que a gente precisa quebrar no mercado é esse entendimento de que a pessoa com mais de 50 anos vai trazer somente esse acúmulo de conhecimento. Sim, esse acúmulo de conhecimento é muito importante, mas existem outras muitas coisas que somam nessa relação. Entender que os jovens vão trazer também somente esse apetite para as novas tecnologias. Também tem outras muitas coisas
que trazem nessa relação. É justamente a união desses dois mundos, desses dois universos que impulsionam inovação, que impulsionam colaboração. E acho que no mercado e tanto na Nestlé a gente precisa novamente ter esse olhar intencional para que isso seja acelerado. Que bacana essa sua experiência, né? Na prática, ela concretiza o que a Cris trouxe muito bem da intergeracionalidade, né? Essa coisa das gerações coexistindo, muito rico isso. E eu acredito que na vida nada é por acaso. E agora, Cris, na minha sequência, você é a primeira, justamente no tema que você já tangenciou aqui na sua outra resposta. Eu quero ouvir de vocês, a gente tem falado aqui, as empresas, as marcas, no fundo, o que existe são pessoas. Quem toma decisões de marca, de empresa, são pessoas, são lideranças, né? Quem tem o poder da caneta aqui na mão. E eu quero ouvir de vocês como que as lideranças, como que CEO, como que o board, o conselho, os conselheiros estão olhando ou não estão olhando para a questão de idade, né? A gente vem aí de anos em que diversidade ganhou, obviamente, um espaço importantíssimo e necessário. Se trabalhou bem mais gênero e raça, e sabemos aí tudo que tem em torno dessas questões. É, mas e idade? Vocês acham que as lideranças estão olhando para isso? Vou começar com a Cris, vou para o Augusto e termino com a Adriana. Eu tenho conversado com algumas empresas e eu vejo que esse movimento começou a acontecer. Claro que a agenda ESG ela avançou bastante com gênero e raça, é fundamental, mas a diversidade etária ainda me parece um pouco fora das métricas corporativas, tá? Isso é curioso, né? Porque esse envelhecimento de força do trabalho vem movimentando bastante o mercado, né? E a gente tem aí o Fórum Econômico Mundial falando sobre isso, então chamando a atenção porque o que pode acontecer nas próximas décadas, mas de fato, quando a empresa me chama para, Cris, conta aqui o que você está vendo no mercado, ela está, na maioria das vezes, muito mais preocupada nos produtos e serviços que ela hoje oferta, então ela quer saber qual é o impacto, ou um segundo item, ela está muito mais preocupada com o conflito geracional que eu já comentei aqui, né? Então, eu acho que a gente tem um grande caminho ainda para percorrer, tá bom? Ignorar essa estratégia, né, de ter pessoas de várias idades trabalhando no mesmo ciclo é um risco totalmente econômico. E os boards, os conselhos, eles vão percebendo isso aos poucos, né? Porque ele vem olhando. Eu peço sempre para trazer o pessoal de vendas quando a gente vai conversar, porque eu tenho que trazer o número de consumo, o que está acontecendo com o consumo, está aumentando, está diminuindo, que tipo de cliente está comprando o seu produto, o seu serviço, né? Também eles começam a olhar do ponto de vista de trabalho mesmo, de competitividade dentro da empresa, de entrega, né? Como é que a gente está com a equipe do ponto de vista de velocidade, né? Se a gente está conseguindo fazer todas as inovações, o que é inovação propriamente dito para aquelas empresas que têm inovação, o que ela está sentindo em função dessa longevidade que eu não estou trabalhando, né? Eu estou conseguindo sair com produtos que consigam vender, né, bem no mercado. Então, eu acho que ainda tem espaço para a gente evoluir. Os boards e os conselhos começam a se perguntar aonde que esse número, aonde que essa transformação social vem impactando nesse número, e aí ele começa a querer abrir espaço para essa conversa do ponto de vista de evolução, né? A longevidade vem deixando de ser um tema social e ela está começando a ser vista como um tema econômico, um tema mais estratégico. Mas eu acho que as grandes corporações, principalmente, precisam colocar métricas em cima disso, entender quem é esse cliente e o que está mudando, né? Porque o mundo vai envelhecendo, mas o que muda no meu conceito? O que muda dentro de casa? O que muda na minha venda? Então, acho que é esse caminho que a gente tem que percorrer um pouquinho. Acho que a gente tem que acelerar, né, gente? Porque a gente envelhece muito mais rápido do que os outros países. A gente tem aí um caminho a seguir, né? E a gente não está na mesma condição que os países mais desenvolvidos que estão envelhecendo, e, portanto, a gente tem que pôr as barbas de molho, né? É isso, e já já vamos falar aí de internacional também. Acho muito importante isso quando você traz de falar com a ponta, né? Quem está ali, né, sentindo o termômetro do mercado. Então, isso é muito. E, enfim, que uma jornada está começando. Você concorda, Augusto? Qual a tua visão? Concordo, eu acho que é uma evolução importante, né? Acho que sim, a alta liderança tem cada vez ficado mais atenta para isso.
Você comentou um ponto importante, né? Quando a gente olha dos pilares de raça e gênero, não só na Nestlé, mas em outras empresas também, acho que existe um acompanhamento muito atento dos níveis de representação, mas quando a gente fala sobre o tema de gerações, acho que muda um pouco a conversa, né? Eu vejo a conversa mais acontecendo no âmbito do bem-estar e do conflito geracional, assim. E você também fez uma provocação muito importante, Sônia, sobre a presença das mulheres, né? Sobre como que a gente, qual é o termo que a gente usa, enfim. A gente precisa olhar para esse olhar interseccional, sim, também, né? Mulheres que estão passando pela menopausa, por exemplo. Então, a gente começou a fazer essa reflexão, a gente trocou os uniformes das mulheres das operações, por exemplo. A gente está falando sobre menopausa de uma forma muito ativa dentro da empresa. É justamente um pouco nessas interseccionalidades que eu acho também que a gente consegue avançar e dar mais destaque para esse tema na alta liderança. Maravilha, maravilha. Adriana, Como eles falaram, difícil falar por último, né? vocês Muita sempre coisa. trazem. Não, ó, vocês são modestos, vocês sempre trazem pontos adicionais. Eu não me preocupo, não, anda lá. Muito difícil. Mas, sem dúvida nenhuma, o que eu ia falar é de hackear o sistema, né? Então, eu acho que a gente tem alguns intraempreendedores, né, que levam essa causa da longevidade e eles vão hackeando o sistema. Eu estava falando outro dia com uma pessoa de RH que falou que ela faz seleção. E ela selecionava pelo briefing do cliente, o briefing do cliente é até 40 anos. E ela falou assim: ai, tô cansada, porque eu trago um, vai embora, trago outro, vai embora. Eu vou fazer assim, eu vou hackear, eu vou começar a entrevistar e selecionar e vou falar a idade só depois. E os clientes começaram a ficar super felizes, satisfeitos com as contratações. Então, acho que a gente tem que ter mais empreendedores dessa causa, né? O que me surpreende muito, né, a crise, alguns são mais otimistas que eu, né, é que essa cultura é tão arraigada e a gente tem que se juntar como sociedade, que a gente vê nos conselhos. Os conselhos, a maioria, né, de nós somos 50 a mais. E mesmo assim, eles ainda não percebem, né, as oportunidades que estão, né? E como, como vocês falaram, né, com sofrimento também, porque a gente fez alguns levantamentos e tem setores que, se continuarem com o foco que eles estão, vou dar exemplos, eles vão diminuir ao longo de 20 anos. A gente fez, o Data 8 fez uma projeção desses setores. Educação é um setor que, se não começar a olhar para as necessidades de nós, 50 a mais, na educação, é um setor que vai diminuir. O consumo vai diminuir. E tem outros, né? Então, entretenimento é outro, né? Não é entretenimento só para jovem. Nós também queremos ter cultura, nos divertir, qual que é, né? As pessoas que estão na periferia, 50 a mais da periferia, também. Cada um tem suas características. Então, eu iria muito para esse caminho. Eu acho assim, a gente olhar, né? E os conselhos, mais do que o board, eu estou falando de conselhos, que já são 50 a mais, olharem um pouco para suas vidas e refletirem isso. E eu acho que tem sim que ser um pouco com sofrimento, infelizmente, porque é um estereótipo muito arraigado, muito forte, o etarismo é forte. E a gente tem que se juntar como sociedade e apoiar esses intraempreendedores, gente da causa. Vamos dar luz para eles. E juntos, não dá. O que a gente chegou à conclusão, Sônia, é que realmente não é um ou outro, né? Já estou aqui querendo falar de novo com o Augusto, com a Cris, assim, somos nós juntos que vamos co-criar essa nova longevidade que está por vir no Brasil. Perfeito, não é ou, né? É e sempre, sempre. Eu ficaria com vocês aqui o dia inteiro, mas eu tenho que ter a dura missão de fazer a última pergunta aqui para vocês, mas é riquíssimo, acho que a gente está cobrindo todos os pontos, e é justamente aí para a gente falar do Brasil versus o mundo, né? Como é que vocês veem o nosso posicionamento na temática? A gente sabe que países, por exemplo, como o Japão, transformaram envelhecimento populacional em motor de inovação, né? Quer dizer, é possível. Como vocês nos colocam aí nessa comparação
com o mundo? Eu começo com o Augusto, vou para a Adriana e depois para a Cris. Augusto. Bom, eu acho que esse exemplo que você citou é muito magnífico, né? Acho que de alguma forma a gente ainda está bastante distante do que o Japão vem fazendo, e que o Japão fez, né? Que é transformar o envelhecimento, transformar a longevidade como um centro de inovação, indo desse design que de alguma forma é um design universal, passando para serviços de longevidade, produto nutracêutico, e vendo de fato esse consumidor não como um consumidor passivo, mas como esse mercado que vai crescer e que está com uma demanda bastante vibrante. Então, acho que de alguma forma a gente está reagindo ainda a esse mercado e ainda existe uma grande jornada que, como a Adriana acabou de falar, nós precisaremos trilhar juntos. Adriana? Bom, é isso que o Augusto falou. Acho que estamos anos luz atrás, né, do Japão, da Europa. Só que a nossa realidade necessita que a gente acelere, porque se daqui 20 anos seremos o sexto país mais velho do mundo, Sônia, o sexto país mais velho do mundo. Olha só. A gente precisa correr atrás, porque isso é urgente. A gente vai ter um colapso econômico, social, de trabalho. Então, eu acho que bom que já tem benchmarks, né? Tem o Japão, tem a Europa, a Alemanha, para a gente também não cometer os mesmos erros e ver o que se adequa à nossa cultura e interiorizar essas vantagens. Eu acho que o Japão, ele cuida de todas as esferas, né? Tem um case de uma farmácia muito boa, que é uma farmácia que começa a contratar Sui Farmácia, se eu não me engano. Estive lá, vi. Eles contratam 50 a mais para atender a população, porque a maioria da população que vai às farmácias são 50 a mais. Só que eles contratam de uma maneira diferente, você tem um contrato diferente, tem pausas, é um tempo menor de trabalho, onde esse longevo ele pode, né, fazer outras coisas também, né? Porque é isso, chega uma idade que você também não quer ficar 12 horas numa empresa. Tem gente que quer, é como eu falei, tem todos os perfis, mas tem outros que querem fazer outras coisas. E tem uma questão que o corpo pede também um descanso maior. Ele tem dificuldades de agachar, né, com a idade. Então, eles adaptaram e toda a contratação dos funcionários dele é com uma outra régua, com outra. Então, eu acho que a gente tem muito o que aprender aí com esse público. Bacana esse exemplo, hein? Muito legal. Cris, estamos à frente, atrás? Como é que estamos, como Brasil? Eu acho que enquanto sociedade, governo e empresas, a gente começou a fazer a jornada de transição. E aí eu vou concordar com os meus dois colegas. A gente está fazendo a jornada de transição, mas ainda mais reagindo do que nos antecipamos, né, gente? A gente falou do Japão aqui, o Japão começou bem antes lá, numa condição social melhor do que a nossa, e desenvolveu uma economia toda robusta, voltada para a longevidade, né? Então, ele entrou com inovação em tecnologia, serviços, design, quer dizer, ele realmente pensou nessa população mais madura. E no Brasil, que o envelhecimento vem acontecendo de forma muito rápida, a gente ainda tem um probleminha que a gente é mais lentinho para fazer as coisas aqui. Mas tem uma oportunidade enorme, né? Porque se todo mundo entender que essa longevidade vai significar novos mercados, novos modelos de trabalho, novos perfis de consumo, a gente vai transformar esse desafio hoje em vantagem competitiva, né? E é isso, né? O envelhecimento da população ele precisa ser visto como, precisa deixar de ser visto como um problema e precisa começar a ser visto como um dos maiores motores de inovação da economia, né? E aí todo mundo precisa estar preparado, tá, gente? O governo precisa fazer a parte dele? Precisa. Empresa precisa? Precisa. Mas a sociedade e o indivíduo também precisa reconhecer esse novo momento que a gente está passando, que é de transformação total. Acho que é isso. Muito bom, muito bom. Gente, é muito rico tudo que vocês trouxeram. Eu acho que até é injusto eu pedir uma fala final, porque vocês foram brilhantes, mas eu vou pedir uma palavra final. Eu gostaria que cada um deixasse aqui, né, se despedindo aí do nosso público, uma palavra que represente o que a gente precisa para fazer essa agenda avançar,
daqui para frente. Então, eu vou lá, vamos começar aqui. Adriana, qual a sua palavra? Minha palavra, Sônia, obrigada a todo mundo, é abundância. Olhar para esse público como abundância. Cris? Poxa vida, em uma palavra é difícil, mas eu queria dizer que é relevância econômica, social e profissional. Eu acho que é essas três palavrinhas aí para a gente marcar bem o que é a longevidade aqui para a gente. Bom. Augusto? Obrigado pelo convite também, adorei estar aqui. Minha palavra é profundidade, tratar esse público com profundidade e também ações que vão ser transformacionais de alguma forma. Gente, eu quero agradecer muito vocês três, e eu sempre encerro os painéis que eu medio com algo que me marcou da fala de vocês e que, de uma certa forma, ajuda a resumir aí tanto conteúdo rico. Eu trago aí da Adriana, quando ela fala, o mercado não entende os 50 a mais ou não quer entender. E que festa de 50, a gente vai ter mais festa de 50 anos do que festa de 15 anos, né? Tanto já somos, né, 27% da população. A Cris trouxe, né, a importância de não ver esse público como um segmento demográfico, mas sim como um fenômeno econômico e social. E Augusto, gostei muito, e até pelo teu lugar de fala, né, o famoso lugar de fala aí, quando você trouxe da necessidade de quebrar o paradigma de que nas relações entre gerações, a pessoa 50 a mais traz só acúmulo de conhecimento, que ela tem muito mais para agregar nessa relação. Então, assim, Adriana de Queiroz, Cris Sabag, Augusto Drummond, vocês foram incríveis, aprendi um monte, muito, muito obrigada em nome do movimento B-Story aqui. Pessoal, eu lembro então que todo episódio do B-Story fica disponível para você nos canais oficiais. Então, no site bstory.com.br, no LinkedIn, no Instagram, e no canal YouTube da Mega Brasil. A próxima conversa do B-Story Talks, não percam, será veiculada em 2 de abril. Um abraço, muito obrigado e até o próximo episódio.